queria compartilhar essa palavra hoje. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 6. Queridos, Deus não é um Deus de mandamento, Deus é um Deus de princípios. Os mandamentos, eles nascem dos princípios. O mandamento é só uma forma de Deus traduzir para quem não tem intimidade aquilo que é princípio. Então, por exemplo, na tua casa, você não tem mandamentos de como as coisas funcionam. A intimidade com o teu esposo faz com que não se precise ter leis, e na intimidade você entende os princípios daquela casa. Você não precisa ter uma lei de não deixe a televisão alta. Você tem intimidade e maturidade para saber que tem um bebê e que o volume alto é um problema. Então você não vai precisar ter uma lei para a TV, porque se você deixar o rádio, você não vai estar quebrando a lei. Mas você acabou de quebrar o princípio. Porque a vontade não é que a televisão não estivesse alta. A vontade é que o ambiente para o bebê dormir estivesse preparado. Isso é o princípio. Quando eu me movo por leis, eu tenho que estar o tempo todo atento. Se eu estou deixando passar alguma, porque eu não entendi o porquê Deus falou aquilo. Eu não entendi o porquê Deus falou para dizimar. Então eu tenho que estar o tempo todo fazendo a conta se eu estou fazendo direito. Enquanto o que o Senhor queria é a primícia, Ele quer a primeira parte, Ele quer ser o primeiro lugar. Ele não quer o dinheiro. Se eu não entendo isso, eu vou estar o tempo todo preso a fazer conta de 10% e com medo do juízo que está escrito para quem não faz. Porque Deus é um Deus de princípios. Todas as vezes que Ele precisa estabelecer mandamento, é porque o princípio não foi entendido. Ou porque Ele não revelou, ou porque não foi entendido, porque o povo não quis aceitá-lo. E aí Ele se manifesta através de mandamentos. O problema de você ver de mandamento é que a gente fica sempre um passo atrás da manifestação do Senhor. Porque Deus quer às vezes se manifestar de forma diferente, Ele quer trazer coisas novas. E como isso foge do modelo e do padrão, eu não consigo encontrar mandamento ali no meio. E eu não consigo entendê-lo. Em Davi, no capítulo 6, 2 Samuel no capítulo 6, Davi está trazendo a arca de volta para a casa dele. Ele conquistou o reino, ele tomou o trono, e ele está trazendo a arca que estava fora de Jerusalém há muito tempo. E ele resolve buscar e estabelecer esse lugar para Deus no meio do reino dele. Davi diz assim: eu não vou começar meu reino sem a presença de Deus. Eu preciso buscar a arca. Só que ele faz isso de uma forma diferente. Ele traz seguindo o mandamento, e o mandamento era no ombro dos levitas, e ele faz aquilo, a segunda vez ele faz da forma correta, ele vai oferecendo sacrifícios. Lê comigo o texto, a partir do verso 14, 6:14. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam a Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Davi, Deus estava se movendo através do coração de Davi para manifestar modelo de adoração. Hoje nós sabemos isso, porque nós temos a Bíblia toda. O povo naquela época não sabia. Para aquele povo, quando eles olhavam a Davi, alguns achavam engraçado, outros podiam gostar do estilo dele. Alguns não gostavam, achavam que aquilo era irreverência demais com o nome de Deus. Mas o fato é que ele estava manifestando um princípio de adoração que ele tinha desde o começo da vida dele. Então ele abre mão da roupa de rei. Quando ele coloca um éfode de linho, é uma roupa de sacerdote. E ele abandona o posto de rei por um momento, de quem mandava, para também entrar adorando com o Senhor. Só que isso era totalmente diferente, fora do que se esperava. E por não entender princípios, não entender os princípios por trás disso, algumas pessoas, nós vamos falar da mulher de Davi primeiro, ela comete um erro muito grave, que nós cometemos muitas vezes. Querido, todo mandamento que Deus deu tem por trás uma vontade de Deus, que não necessitaria ser feita por mandamento. Se a gente não buscar entender isso, a gente passa a vida toda perecendo e padecendo
com a Bíblia debaixo do braço e obedecendo ao Senhor. Tudo que Deus tem para manifestar na terra, tudo Ele vai manifestar através de homens, sempre. A salvação foi manifesta através de um homem, Cristo, Deus homem. Por quê? Porque o mundo Deus entregou aos filhos dos homens. Ele diz, os céus pertencem ao Senhor, mas a terra eu entreguei aos filhos dos homens. Então tudo que tem para acontecer na terra vai ser através de mão de homem. Manifestação de Deus, mas através de mão de homem. Por isso que Jesus diz assim, quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Ou seja, quando eu recebo um profeta, tratando-o como um profeta, eu recebo o que o profeta tem para dar. Então o que Jesus está dizendo com isso é, está em mim a capacidade de extrair o que eu tenho para receber. Não está no profeta. Quando vai se falar de profecia, ele fala, julgue a profecia. Ele fala, não julgue o profeta. O profeta pode estar caído, em pecado, julga a profecia. Porque eu vou utilizar homens para liberar a palavra, ainda que esse homem esteja caído. Então quando você receber a palavra desse homem, e se você julgar que ela vem de mim, não julgar a ele, julgar a palavra, você vai receber o que eu tenho para liberar para você. Porque sempre vai vir através de homens. Só que isso não depende de quem está vindo, depende de quem está recebendo. A forma como eu olho, o lugar, a posição de onde eu estou, para analisar quem está na minha frente, define como eu recebo o que está vindo para mim. A postura, o lugar de onde eu estou observando essa pessoa. Quando Davi entra dançando, Davi tinha se casado com Mical, era uma das esposas de Davi. E Mical era filha de Saul. Alguns são os motivos pelo qual a gente observa o próximo de um lugar errado, de uma postura errada, a partir de um ponto errado. Existem alguns motivos para isso, pelo qual eu olho para minha esposa e posso olhar ela de cima, posso olhar ela no mesmo nível, ou posso me assentar para olhar para ela. Algumas coisas vão definir isso. O histórico que a gente tem, a sabedoria que ela tem ou que eu tenho, as coisas que eu vejo nela, o entendimento que eu entendo dela, do papel dela na minha vida, vão determinar de que lugar eu a olho. E a forma como eu a olho vai determinar o que eu extraio dela ou não. Um dos motivos que fazem com que a gente olhe de maneira errada, se posicione de maneira errada para atrair, para julgar e para receber o que a outra pessoa está liberando para mim, é conhecimento. É da onde eu saí. Continua lendo o texto comigo. Verso 16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Verso 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu para se encontrar com Davi e disse, quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que o seu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, Israel, perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isso me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Davi estava entrando, manifestando algo que ninguém entendia, que hoje a gente pode olhar e entender, mas que até então o rei não sabia o que era aquilo. Ele olhava aquilo do ponto de vista que ele tinha. Então quem olhava Davi como rei, o rei escolhido do Senhor, eles olhavam aquilo como o modelo que Deus está trazendo agora. Então as pessoas entram dançando e se alegrando com ele, e ele abençoa o povo, distribui comida para o povo. Mical está em uma janela, num lugar alto, e é dali que ela observa Saul. Por que Mical tinha, teoricamente, na mente dela, esse direito de julgar? Volta a tua Bíblia para 1 Samuel, capítulo 19. Verso 11.
Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida essa noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela. Ele se foi, fugiu e escapou. Mical nasceu numa casa real. Foi criada numa casa real. Foi criada como filha de rei. E um dia, Mical salva a vida de Davi por uma janela. Mical nunca saiu dessa janela. Saul é derrubado como rei. Davi é levantado e ela continua naquele lugar de filha de Saul, de quem entende de reino, de quem olha para Davi dizendo: eu te salvei já. Você só está vivo porque eu te dei suporte. Eu te sustentei, Davi. Então ela vira para Davi, ela vira para o rei de Israel e fala assim: você é um vadio. Você está dançando como um sem vergonha na filha das outras, diante das outras. É como se ela dissesse: eu vou te falar como se faz isso, porque eu sou de família real. Você está chegando nesse negócio agora. Não se faz desse jeito. Davi vira para ela e fala: se fosse do jeito que você está escolhendo, Deus não tinha rejeitado a casa do teu pai. Engraçado que Davi, quando a Bíblia narra esse texto, diz: e Davi abençoou o povo, distribuiu pão e vinho, e depois ele foi abençoar a sua casa. Como a gente já falou várias vezes aqui, abençoar significa dar destino. Liberar para estender a descendência. Ele estava indo levar para a casa dele a possibilidade de que Mical gerasse a descendência. De que Mical recebesse aquilo que Deus lançou sobre a vida de Davi. E a Bíblia diz que depois que Mical se coloca nessa posição, ela morre sem ter filhos. A Bíblia não diz que ela é estéril, que é diferente. A Bíblia não diz que Mical não tinha capacidade de ter filhos. Ela continua tendo capacidade de ter filhos, mas ela não vai gerar. E ela morre sem gerar descendência para o rei. Porque o lugar de onde ela olhava o rei era de cima. Por conhecer, por ter histórico naquilo, ela viveu aquilo, ela sabe como funcionava a casa de um rei. E quando ela recebe Davi, ela não consegue se colocar debaixo de Davi. E olhar Davi de baixo para cima, como alguém que vem para liberar sobre ela. Ela olha de cima, julgando as atitudes de Davi, dizendo o que é certo e o que é errado. Com aquilo ela continua sendo mulher, continua sendo esposa, mas ela não consegue gerar descendência. Desonra gera infertilidade. Nós falamos sobre honra aqui um tempo atrás, de como honra gerava a possibilidade de se gerar, porque a honra era se dobrar diante daquele que me cobre, e com isso eu recebo a semente para multiplicar. A desonra é o contrário, ela gera infertilidade, e ela pode vir por uma série de motivos. Um deles é conhecimento. Eu sei mais que meu pai é um ignorante, eu estudei, eu conheço o mundo, e por isso eu não honro meu pai. E meu pai é um caipira. Isso gera infertilidade, porque baseado no conhecimento que eu recebi, eu tiro o lugar dele e começo a observá-lo com base no meu conhecimento, não com base na minha identidade. E tudo que o Senhor tem para gerar é com base na identidade, não é com base no conhecimento. É com base de onde eu vim. Se você olhar a história de Jesus, a história de Davi, a história dos filhos de Davi, você vai ver um monte de gente que fez muita coisa feia e muita coisa errada. Gente, se tem uma descendência suja, é a descendência de Jesus. Ela tem prostituta, assassino, ela tem gente estrangeira, ela tem de tudo. Ela tem gente que foi adotada, que nem do povo de Israel era, e entrou ali para o meio. O que o Senhor está dizendo com isso não tem a ver com conhecimento, não tem a ver com histórico, tem a ver com descendência. À medida em que você entra na descendência e responde pelo teu pai, pelo teu avô, e leva adiante essa descendência, você pode manifestar e multiplicar aquilo que está reservado para a tua descendência. Mas uma das coisas que me tira desse lugar, faz com que eu comece a observar de um lugar errado e diferente, é conhecimento. Outra coisa que faz isso comigo, relacionamento com Deus. Uma mulher que você vê fazendo isso é Miriam. Miriam era a irmã mais velha de Moisés. E novamente o histórico dela com o irmão faz com que ela saia do lugar.
Miriam foi responsável pela vida de Moisés. Assim como Mical salvou a vida de Davi, Mical salvou a vida dele. E por isso ela se achava no direito de tratá-lo da forma que tratou. Miriam, Moisés era um bebê, 3 meses de idade, e Miriam já tinha uma certa idade, e ela foi acompanhando aquele menino no rio, quando a mãe soltou ele na água. E vocês conhecem a história, a irmã de Potifar, a filha de Potifar encontra o menino, a Miriam vai, leva para a mãe dela, enfim, Miriam faz a intermediação para salvar a vida de Moisés. Passa-se tempo, Moisés vai para o deserto, volta do deserto, o povo sai do Egito, e está lá, Moisés guiando aquele povo. E ele tem irmão mais velho, ele tem irmã mais velha lá, Miriam. E um dia Moisés tem uma esposa, Cushita, era uma mulher de outro povo. Alguns dizem que era a própria Zípora, outros dizem que é uma segunda mulher que ele teve, Zípora morreu, não morreu, enfim. O fato é que não era uma mulher do povo de Israel. Teoricamente é questionável o que Moisés estava fazendo. Era lícito o questionamento na cabeça das pessoas se o que Moisés estava fazendo era certo ou errado. O líder de Israel nos dando o modelo de casar com uma mulher de outro povo. Não era um absurdo o que eles estavam questionando. No ponto de vista racional, podia existir um questionamento se é certo ou errado, a questão não é essa. O ponto de partida para Miriam para questionar aquilo é assim: por acaso Deus fala só com Moisés? Ela vira para Arão e fala: Deus fala com a gente também. Está errado o que ele está fazendo. Baseado no relacionamento que ela tinha com Deus, na posição que ela tinha em Deus, de profeta, ela começa a olhar Moisés de cima e julgar o comportamento de Moisés. Se Mical julga baseada no conhecimento que ela tinha, na história de vida, Miriam parte do princípio de que ela também é mulher de Deus. Ei, eu também sou mulher de Deus, Deus fala com ele, fala com a gente também. Isso aí está errado, ele não pode tomar essa mulher. Moisés não fala nada, Deus é que vem. Volta lá a sua Bíblia, em Números. Números capítulo 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que ele tinha tomado. Porque tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: por acaso falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu isso. E era Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ou seja, Moisés ouve isso e não fala nada. Mas Deus ouviu aquilo. E logo o Senhor disse a Moisés e Arão e Miriam: vós 3, saiam à tenda da congregação. E saíram eles 3. Ou seja, entrem na tenda, vão até a tenda. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se colocou na porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Deus está falando: Miriam e Moisés, Miriam e Arão, vocês são profetas. Eu falo com vocês em sonhos, em visões, eu falo com vocês. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele, e de vista, não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. Então Deus fala assim: realmente, eu falo com vocês como profeta, mas com ele o meu negócio é diferente. Moisés tem outro papel aqui. Tem outra forma de manifestação. E a pergunta de Deus é: por que vocês não tiveram temor de falar contra ele? Por que vocês o trataram no mesmo nível? Por que vocês não se portaram com temor diante dele? E aí acontece algo aqui, no versículo 10, que diz assim: e a nuvem se desviou de sobre eles, sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela era leprosa. Deus não toca em nenhum momento no assunto da mulher de Moisés.
Deus não diz que aprovava ou não desaprovava. Deus não entra no assunto. Deus está dizendo, isso não é problema de vocês. E a outra coisa é que a Bíblia não diz que Miriam ficou leprosa. Diz que ela era leprosa. E no original é isso que a Bíblia diz. No hebraico, ela era leprosa. O que cobria a lepra de Miriam era a presença de Deus, era a misericórdia do Senhor. Então a Bíblia diz que quando a nuvem sai, e a nuvem representava a cobertura do Senhor, que estava o tempo todo sobre o povo de Israel. Quando a nuvem sai, Arão olha para ele e vê a lepra nela. E diz, ela era leprosa. Miriam sempre foi leprosa. Miriam sempre foi alguém que olhou Moisés de um lugar errado, de uma postura errada, baseada na função que ela tinha no corpo, no ministério de Moisés. O que cobria aquilo e permitia que ela andasse no meio do povo, porque a lepra afastava ela do arraial. Quem tinha lepra tinha que ficar fora. O que permitia que ela ficasse no meio era a cobertura do Senhor. E Miriam morre sem ter filhos. A Bíblia não fala se ela casou, mas ela morre sem descendência também. Se Mical faz isso por causa do conhecimento, por ter vindo da casa real, por achar que tinha base para conduzir Davi, Miriam faz isso por causa do relacionamento com Deus que ela tinha. Deus também fala comigo. Eu também ouço do Senhor. E por isso a gente tem que entender mandamento e princípio. Porque como mandamento vai estar escrito assim, obedeça a Moisés. Esse é mandamento. Deus não briga, não chama a atenção de Miriam, apontando o fato de Miriam ter falado alguma coisa. A correção de Deus é, como é que você não teve temor para falar contra ele? Esse é o princípio. Toda manifestação de autoridade é uma manifestação de Deus. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Quando a gente perde esse temor, querido, quando a gente questiona a escolha de Deus, a gente está questionando a Deus. Sempre que eu converso com alguém que vem me questionar que essa pessoa deixou de obedecer, deixou de fazer porque o outro errou, eu falo, mas você não acha que Deus já sabia que esse outro ia errar? E mesmo assim ele te colocou nesse lugar? Deus não sabia que teu chefe ia te tratar mal? Deus não sabia que você ia ser enganado nesse lugar? Ele já sabia, mesmo assim ele te colocou ali. Quando você questiona, você pode questionar se foi Deus que te pôs ali. Mas a partir do momento que você tem a resposta que sim, quando você questiona o que está sendo feito, você está questionando a escolha de Deus, está dizendo, o Senhor escolheu errado. O Senhor não sabia que essa pessoa ia se comportar desse jeito. Você pode não dizer isso com as suas palavras, mas é o que literalmente Mical fez. Ela tentou conduzir o rei. Ela tentou conduzir o Cristo. Ela tentou guiá-lo para onde ele deveria ir. Porque a base de onde ela observava Davi era errada. O fato dela ter salvado a vida dele um dia, o fato dela ter nascido onde nasceu, deu a ela o entendimento totalmente corrompido de como se relacionar com o rei. Se essa mente não for resetada, a gente não consegue. Um outro povo que perdeu muito com Jesus, e aqui fica muito claro essa capacidade que está em mim e não em Jesus, é os vizinhos de Jesus. Marcos capítulo 6, se eu não me engano, Jesus volta para Nazaré. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele não conseguiu fazer muitos milagres. E a palavra ali é demonstração de poder. Dunamis é a palavra. Jesus não conseguiu manifestar poder naquele lugar. Apenas curou alguns doentes. Por quê? Por causa da incredulidade daquele povo. Só que o texto diz porque eles eram incrédulos. O texto diz que eles olhavam para Jesus e falavam assim, mas ele não é o José? Aquele que morava aqui, o filho da Maria, o carpinteiro. Os seus irmãos não cresceram no meio da gente? Eles não brincavam com nossos filhos? Não é ele? É. E por isso eles não conseguiam crer nele. E a Bíblia diz que por causa disso, ele não pôde liberar poder naquele lugar. Ele apenas curou alguns de algumas doenças. Essa palavra doenças que está ali, ela aparece só 5 vezes na Bíblia, no Novo Testamento. Ela fala de cansaço.
Ela fala de alguém que está fraco, de fraqueza. É como se Jesus naquele lugar tivesse apenas podido animar alguns, fortalecer alguns. E o mais interessante do texto é que diz assim, ele não pôde. E literalmente o texto quer dizer, ele não tinha poder para isso. Mas como que o Jesus não tinha poder para isso? Querido, o que Jesus tem é potencial e capacidade. A extração disso está em quem está tocando nele e não nele. Está em mim, não nele. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela toca, que Jesus falou, para sair o poder de mim. Involuntariamente. Ele só sente que saiu, não sabe para onde foi, não sabe para quem foi. E ele começa a procurar, quem tirou o poder de mim? Quem me tocou desse jeito? E os apóstolos falam, como assim quem te tocou? Fala sério, estão te apertando de todo lado. Ele fala, não, mas alguém me tocou de um jeito diferente. 200 pessoas tocaram em Jesus, uma conseguiu extrair poder nele. Porque está na pessoa, não está no Cristo. Está na forma que essa pessoa olha para Jesus. A postura de onde essa pessoa está olhando para Jesus determina o que eu vou conseguir extrair dele. Isso é a figura de autoridade. Isso é quem recebe profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Isso é quem recebe Jesus como Filho de Deus, pode receber Deus como Pai. Isso é quem recebe Jesus como Salvador, pode receber salvação. Porque depende de quem toca, da visão de quem toca e da postura de quem está tocando. Jesus foi convidado para uma casa em que as pessoas chamavam ele de mestre. Fariseus colocaram ele na mesa, deram comida de mestre para ele, deram posição de mestre, e ele começa a ensinar. De repente uma mulher está embaixo da mesa, enquanto os outros estão no mesmo nível dele, numa mesa conversando com ele, olho no olho. Uma mulher está embaixo da mesa e Jesus vira para ela e fala, teus pecados estão perdoados, você está salva. Os outros não, você sim. E eles, mas ela é pecadora. E Jesus diz assim, eu entrei na tua casa e você não me deu o lugar que você diz que eu estou de mestre. Você não me deu um beijo, você não me deu água para os pés, você não me ungiu com óleo. Porque embora você me chame de mestre, você se assenta na mesa me olhando no mesmo nível, e você só me colocou nessa mesa pelo conhecimento que sai da minha boca. Você só me deu esse lugar porque você ouve o que sai da minha boca e isso te impressiona. Ela não. Ela se põe num lugar em que talvez ela nem consiga ouvir o que eu estou falando, mas ela se coloca num lugar que ela está confessando que eu sou, e por isso ela recebe o que tem que receber. Não tem a ver com Cristo, tem a ver com a postura que eu o observo. Não tem a ver com o meu Pai, tem a ver com o lugar onde eu me coloco, não é nem onde eu o coloco. Se aqui Davi vira e fala assim para Mical, Davi fala, olha, Deus rejeitou a casa do teu pai, Deus me escolheu. Isso pode parecer até duro no sentido de Davi dando uma pancada em Saul, dizendo, Deus rejeitou a Saul. Mas enquanto Saul era rei, Davi não ousava levantar os olhos para Saul. Saul perseguindo ele falava com Saul prostrado. Porque ele entendia, esse é o lugar que Saul está. A escolha do Senhor está nesse lugar. E eu vou extrair para mim o que é meu, quando eu me colocar no lugar, com relação a quem está em cima de mim. Eu vou extrair o que é meu. Porque o que é meu é garantido pelo Senhor, não é garantido pelo meu pai. A Bíblia diz, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor não se esquecerá de mim. Só que para esse mesmo pai que abandonou, Deus diz assim, obedecei os vossos pais. Honra o teu pai e tua mãe para que sejam longos os seus dias sobre a terra. Só que Deus diz, mas esse pai pode te abandonar. Sim, mas eu não vou me esquecer de você, porque eu sou a tua herança. Só que eu me manifesto na terra através de descendência, de autoridades. E se você fecha essas portas, como é que eu posso me manifestar sobre você? Deus vem lá de Adão, querido. Jesus vem de Adão. Se eu fecho a porta com Adão por entender que Adão é pecaminoso, que Adão é sujo, que Adão errou, eu fechei a porta para o Cristo chegar até mim.
Porque a promessa do filho da mulher é dada para Eva. Não é dada para uma mulher santa e pura, que fez as coisas corretamente. É para Eva que essa promessa é dada. Se eu não honro essa descendência e não dou a essa descendência o lugar de onde vai fluir aquilo que tem que vir sobre mim, eu estou fechando a porta. Mical fecha a porta, Miriam fecha a porta, o povo de Nazaré fecha a porta. É a segunda vez que Jesus vai para Nazaré e ele vai embora de lá. A própria casa de Jesus, Jesus diz assim: um profeta não tem honra na sua própria casa. Ele tem honra em qualquer lugar, mesmo na própria casa, porque a intimidade corrompe. O conhecimento corrompe a honra. Teu relacionamento com Deus corrompe a honra, porque dá a impressão e a sensação de que a gente pode pular degraus e chegar direto em Deus e quebrar níveis de autoridade. E intimidade também corrompe a honra, porque ela faz com que eu acesse lugares, assim como o filho de Noé entrou em lugares em que ele encontra um pai embriagado, só que a bebedeira do pai passa no dia seguinte. E o pai vai parar lá nos heróis da fé. Como um herói da fé do Senhor, o filho continua maldito por toda a descendência. Porque a intimidade permite que aquele filho veja coisas que não eram para ser vistas. Ele invade um lugar que não era para invadir, vê o que não era para ver, e com base em conhecer o pai, em ver a intimidade do pai, ele corrompe a possibilidade de receber algo do pai. Ele quebra o lugar de honra, assim como toda Nazaré. E eles diziam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque era a favela da época. E realmente veio Jesus e depois nunca mais veio nada. Porque não tem a ver com a vinda de Jesus. Tem a ver com a forma como eu me posiciono, eu me prostro diante disso. Eles olham para Jesus com base na família de Jesus. Eles olham para Jesus dizendo: ele é do nosso meio, ele não pode estar acima da gente. Ele brincava aqui com a gente, ele era carpinteiro aqui do lado. Tudo tem relação, querido, com o lugar onde eu me coloco, com a posição que eu me coloco. Isso é que determina o que eu vou extrair dela. Isso está intimamente ligado com legalismo, com tentar se relacionar com Deus e com as pessoas através de mandamentos. Porque através de mandamentos eu estou procurando no outro a perfeição para segui-lo e obedecê-lo. Porque eu vivo de mandamento, eu vivo de pode e não pode, certo e errado. Então quando aquele que está acima de mim, que o Senhor colocou para me conduzir, eu acho que tem algum erro nele, aquilo é inconcebível para mim. Porque a minha vida é baseada em mandamentos. E você vai encontrar Jesus explicando, não com palavras, mas mostrando a transição do modelo de governo. Quando ele faz a primeira multiplicação de pães, que a gente conhece como multiplicação de pães, João Batista morreu. Aquela mulher pede a cabeça de João Batista. O corpo ela dá para os discípulos, mas a cabeça fica para ela. Jesus fica sabendo e Jesus se retira para um lugar sozinho, para chorar, para ficar... enfim, para lamentar a morte do primo dele. Os discípulos estão voltando daquela primeira missão que Jesus os enviou. E eles voltam empolgados, contando que curaram, que fizeram milagres. E Jesus está num outro ambiente, Jesus está chorando, Jesus está triste com a morte de João Batista. Mas eles vêm, poxa, curamos, fizemos isso e aquilo. E de repente eles se retiram para um lugar. Então imagina como estava o coração de Jesus. Triste com a morte de João Batista. 12 empolgados, porque tinham feito milagres, e Jesus olha e vê uma multidão vindo atrás dele. Multidão que depois você vai fazer as contas, devia ter umas 15 ou 20 mil pessoas. Ele veio de longe aquele povo vindo, ele já sabia o que significava aquilo. Um monte de gente querendo ouvir ele, querendo falar com ele, querendo encostar nele para arrancar poder, querendo vir falar do filho que está doente, querendo trazer seus problemas para ele. E ele só querendo chorar um pouco. Mas ele tem compaixão, ele fica com dó deles e ele fala: vamos atendê-los. E Jesus prega para aquele povo, ensina, e chega no fim do dia, os discípulos vêm e falam: Jesus, agora despede esse povo, a gente está num lugar afastado e não tem o que comer. Começa a mandar eles para a casa deles. E Jesus diz para o discípulo: dá você de comer para eles. É engraçado, porque Jesus, e a Bíblia diz, Jesus estava falando isso só para testá-los.
Jesus já sabia o que tinha que fazer ali. Era como se Jesus dissesse: vocês não são os caras que faziam milagre, que acabaram de contar, que fizeram um monte de coisa? Curaram, faz milagre aí para alimentá-los. Mas a Bíblia diz, não era para fazer. Jesus já tinha uma coisa planejada. E Jesus agora vai mostrar a transição do governo. Até então o governo estava debaixo da lei. E João Batista veio para pregar o arrependimento da lei. Ele vem para o povo para pegar: vocês tinham lei, quebraram os mandamentos, vocês precisam se arrepender de quebrar mandamento. Isso era a pregação de João Batista. Não tinha a ver com Jesus, aceitar Jesus. Tinha a ver com judeus que tinham mandamentos e quebraram os mandamentos. Arrependa-se. Você precisa se arrepender de ter quebrado o mandamento. Esse homem que vem fazer isso, ele perde a cabeça. O governo vai embora. E fica um corpo sem cabeça. E Jesus, quando recebe essa notícia, tem essa situação com eles. E Jesus agora vai manifestar um novo modelo de governo. Ele junta os discípulos juntam aquele alimento ali, você sabe como foi. E Jesus fala: nós vamos dar de comer para eles agora. Querido, o maior presente de Jesus para nós, e pode parecer uma heresia, mas não é a salvação. Deus não nos fez para ser salvos. Deus nos fez para nos relacionarmos com Ele, lá no Éden. Salvação é uma necessidade, não é um propósito. O maior presente de Jesus é Deus poder habitar dentro de mim de novo. O maior presente de Jesus é você estar na tua casa e ouvir Jesus falar com você. É você estar no carro e Deus falar com você. Isso é o milagre da cruz. Isso é o maior presente conquistado na cruz. É de novo Deus poder vir aqui do meu lado e falar comigo. Para isso eu preciso ser salvo. Salvação é uma necessidade. O que João Batista estava pregando era: se arrependam de quebrar os mandamentos que Deus escreveu. Quando ele perde a cabeça, Jesus começa a manifestar como vai ser o governo no tempo da consumação das coisas, no tempo onde o propósito de Deus vai se cumprir com a morte de Jesus. É como se Jesus, durante a vida dele, tivesse jogado um monte de semente e elas não germinaram, elas ficaram esperando a chuva. Então ele fala com os discípulos durante 3 anos e no fim ele fala assim: quando vocês se converterem. Eles não tinham sequer se convertido. Ele deixa um monte de coisa preparada, engatilhada, para quando ele morrer e o Espírito Santo descer, tudo frutifica de uma vez só. Está tudo pronto. Pedro começa a pregar do dia para a noite. Eles se convertem rapidamente, porque tudo tinha sido semeado, mas era necessário que a chuva viesse, que o Espírito viesse. Assim como no Éden, estava tudo pronto, mas não havia homem nem chuva. Então aquilo não brotava, aguardando que do céu viesse. Então o que Jesus faz? Jesus fala assim, o que Jesus está dizendo é mais ou menos assim: lá atrás, na velha aliança, era desse jeito mesmo que os discípulos estão falando. Sabe como que era no Velho Testamento? Quando Deus liberta o povo do Egito? No Velho Testamento era assim: vai cair pão do céu, cada família saia para fora da tenda, pegue o necessário para si, volte para dentro da tenda. E pegue para o dia, e coma para o dia. Amém? Isso era o maná. Você sai e pega o seu, o suficiente para a sua casa. Isso está em Êxodo 16. Cada casa colha o seu. Vamos ler lá, querido? Abre Êxodo 16. Verso 16. Essa é a palavra que o Senhor tem mandado. Colham dele, cada um, conforme o que puder comer. 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim. E colheram uns mais e outros menos. Então Deus estava dizendo assim: o pão para o povo que está me seguindo, ele cai do céu. Ele não é dado por homens. Ele cai do céu. Cada pai de família saia da sua tenda, pegue o suficiente para a sua família comer, o quanto quiser, o quanto aguentar comer,
mas não guarda para o dia seguinte. Se guardar, estraga. Então eles comiam individualmente. Cada família comia o seu. Cada família era responsável por colher a sua parte, por pegar a sua porção. E aquilo vinha do céu, direto do céu sobre a vida deles. E o que sobrava, estragava. Isso era o modelo de Deus alimentar o povo que o seguia. O povo que ia viver debaixo de mandamento. Agora Jesus está manifestando como isso vai ser quando o Espírito descesse. Vai para Lucas agora, no capítulo 9. Verso 13. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles falaram: não temos senão 5 pães e 2 peixes. Salvo se nós próprios fomos comprar comida para todo esse povo, porque estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu, e deu aos seus discípulos para os colocarem diante da multidão. Comeram todos e saciaram-se. Levaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Jesus está manifestando agora como vai ser a manutenção do corpo. No Velho Testamento, no tempo da lei, no tempo do mandamento, cada um era responsável por si. O homem que pecou, esse morrerá. Aquele que for pego no erro, tudo era responsabilidade pessoal. O pão vem do céu, não vinha de Moisés. O pão caiu do alto. Cada família pega o teu, não guarda, no dia seguinte eu mando de novo e vocês comem fechados dentro da sua tenda. No Novo Testamento Jesus fala: eu vou mostrar para vocês, quando o Espírito descer, como o pão vai ser ministrado sobre o corpo. Em primeiro lugar, o pão não vem do céu. O pão veio do céu, o pão vivo veio do céu, na forma de um homem. Este homem, Jesus está profetizando, vai entregar o seu corpo, vai partir. Esse é o meu corpo, que é partido por vós. Então Jesus pega os pães e parte os pães. Ele está partindo do próprio corpo. Ele está manifestando o partir do seu corpo para a igreja. A primeira ordem que ele dá para os apóstolos é: peça para que todos se assentem. Porque nós não vamos alimentar essas pessoas olho no olho. Essas pessoas, para comerem desse pão, elas vão ter que se assentar e nos olharem de baixo para cima. Elas vão ter que nos olharem como quem está recebendo o pão que está sendo dado. A primeira coisa é a posição dessas pessoas. Faça com que elas se assentem. Queridos, a gente vai para a rua, vocês sabem o que é conseguir botar a ordem em gente com fome. A gente, para conseguir distribuir leite para 30 pessoas, 40 pessoas na rua e fazê-las esperarem em fila, é um caos. Elas avançam, elas tentam cortar a fila. Tinham 20.000 pessoas pelo menos, se eram 5.000 homens. E pensar em 2 crianças por família ali é ser muito bondoso. Então a gente lê o texto rapidinho aqui, faz se assentar e distribui. Assenta 20.000 pessoas em grupo de 50. Enquanto isso não acontecer, não vão comer. Enquanto elas não estiverem na posição correta, elas não vão receber o pão. Elas se assentam. Jesus parte o pão. Ele está manifestando os passos de como a igreja vai receber pão do céu agora. O pão vivo que desceu do céu, parte o corpo. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Entrega na mão dos apóstolos. O pão não se multiplica na mão de Jesus, ele multiplica na mão dos apóstolos. Aquelas 20.000 pessoas que comeram, não comeram porque Jesus multiplicou pão. Jesus partiu o corpo. Partiu 5 pães, distribuiu entre 12 apóstolos e falou: agora vocês, quando essas pessoas sentadas receberem da mão de vocês, o que eu entreguei na mão de vocês vai se multiplicar. Essas pessoas não saem mais da tenda para pegar para a família, elas vão comer em conjunto, 50 pessoas.
Não é mais se reúnam em família. Agora é o corpo, agora é a igreja. Agora os apóstolos vão distribuir sobre a igreja, e toda a igreja vai comer junto. E só vai ter pão porque se assentou. Só vai ter pão porque não estão indo em Jesus. Estão entendendo que o que está na mão dos apóstolos foi Jesus quem colocou. E esses apóstolos, quando partem e repartem, aquilo frutifica. E no final, o maná era: não guarde, porque vai estragar. Agora Jesus diz assim: ajunte tudo para que nada se perca. Não deixe para o chão, não pode se perder agora. Isso multiplica em 12 cestos. A Bíblia diz que quando termina aquilo, sobrou 12 cestos, um para cada apóstolo. Poder carregar dali e multiplicar aquilo de novo nos lugares onde eles forem. O problema é que quando eu vivo na lei, eu não me assento no grupo de 50, eu fico de pé, tentando lidar no mesmo nível. Porque eu estou cumprindo mandamentos, então eu estou esperando o pão vir do céu. E eu estou julgando o que está na mão dos apóstolos, porque meu negócio é com Jesus. Então eu estou julgando aqueles que estão distribuindo o pão. Meu negócio é com o Senhor. Ele morreu por mim. Só que na mão de Jesus o pão não multiplica, querido. O pão é partido na mão de Jesus. A primeira coisa que Jesus faz com esse povo é colocá-los na posição: se assentem para poderem receber. Se assentem e esperem que vocês vão receber o pão. Isso é a igreja de Jesus. É incompatível tentar viver o corpo de Cristo no modelo de mandamento da velha aliança. Invariavelmente eu vou estar olhando para Moisés, eu vou estar olhando para Davi, eu vou estar olhando para Jesus, e por quaisquer motivos eu vou estar julgando. Eu vou estar me colocando no mesmo lugar, tentando questionar, e por isso eu não multiplico. Porque o maná não se multiplica, querido. O maná sustentava a vida só. Era um negócio com um gosto meio doce, que não era prazeroso, era cansativo. O maná é o que Jesus pôde dar lá em Nazaré. Ele não pôde liberar poder, ele não pôde distribuir vida. No máximo ele tocou alguns cansados. No máximo ele liberou maná para quem estava cansado e sustentou vida naquele lugar. Mas ele não pôde fazer milagres e maravilhas como ele fazia em outros lugares. Por causa do lugar onde as pessoas o olhavam. Da postura em que as pessoas estavam quando os observavam. Tem coisas que Deus faz a gente passar que só depois a gente entende, que é doloroso. Mas o que o Senhor está fazendo é nos quebrando, nos ensinando para que a gente possa ensinar outros. Eu lembro que Deus pediu para eu sair daqui e ir lá para a casa do meu pastor, quando estava com um problema e estava mal. Eu cheguei lá, aquele homem quase nem olhou para minha cara. Eu fui dormir na casa dele. Ele conversou comigo por 5 minutos. Eu viajei 7 horas para ir para lá. Ele conversou comigo 5 minutos. E saiu. Eu fiquei muito triste com aquilo. Me senti rejeitado, me senti mal. Por que Deus me fez vir aqui e não falei nada? Falei amém, pastor, e voltei para o quarto triste. No outro dia fui para o culto com a Bel. E durante o culto Deus falou comigo algumas coisas e na hora de ir embora, ele estava lá, a gente almoçou lá na igreja. E na hora de ir embora eu fui, ele estava sentado numa cadeira. Eu me ajoelhei no pé dele para me despedir e beijei a mão dele. E falei, eu já entendi porque Deus me trouxe aqui. E ele não estava entendendo nada, porque eu nem tinha manifestado que tinha ficado triste no dia anterior, nem nada. Eu falei, vim aqui só para beijar a tua mão. Ele, amém, amém. Eu fui embora e acho que ele falou, amém. Não entendi porque veio, não entendi porque veio. O que o Senhor estava fazendo com aquilo era me quebrar. Me botar no meu lugar. De que não tem a ver com o que ele faz. Tem a ver com o lugar que eu coloquei ele na tua vida. Você vai extrair e receber o que você tem para extrair e receber dele, não é pelo que ele dá, porque sou eu que te sustento. Sou eu quem cuido da tua vida. A sua herança está escrita aqui no meu livro, no mesmo dia que eu escrevi a dele. O que eu tenho para a tua vida, eu reservei no mesmo dia que eu reservei para dele. Ele é só o homem que eu escolhi para ser o canal por onde isso vai ser derramado.
Mas ele não tem sequer poder para fechar a porta para o que eu tenho que liberar. Porque quem toca e extrai é você e não ele. Então ainda que ele não quiser te dar, você pode tocá-lo involuntariamente. E você vai receber tua cura e vai receber o que eu tenho para te dar, como aquela mulher fez. Ele pode virar de costa para você, toca nas costas dele que vai ser liberado o que é teu. Desde que você não o tire do lugar que é dele. Porque você me honra quando honra aquele que eu coloquei sobre a tua vida. A gente se ajoelha diante de Jesus. Jesus não está aqui em corpo. Ele não está aqui na nossa frente. Quando aqueles homens e mulheres se prostravam diante dos apóstolos, corriam atrás de Elias, se jogavam diante dele, o que eles estavam fazendo? Eles não estavam se dobrando diante do homem, eles estavam se dobrando diante da figura de Deus na vida daquele homem. Assim como um religioso tem santos, aquelas estátuas, e você fala para ele, mas estátua é pecado, ele fala, não, mas eu não me dobro diante da estátua. Aquilo para mim é só um símbolo, eu estou me dobrando diante do que está atrás daquela estátua. Ele entende de honra mais do que nós. Porque na cabeça dele, ele está se dobrando atrás do que representa aquela estátua. A estátua é só uma figura. No Velho Testamento, quando os homens queriam entregar ofertas para Deus, eles iam no apóstolo, eles iam nos profetas e entregavam para os profetas. Falavam, está aqui, uma oferta para o Senhor. Mas eu não sou Deus, sim, mas você representa Ele. Quando eu dou para você, eu estou dando para Ele. Quando eu te honro, eu estou honrando a Ele, porque Ele não está aqui. Ele está aqui através da tua vida. Por isso que o diabo luta tanto na nossa mente com orgulho. Com a nossa dificuldade de se dobrar diante de homens. E a gente acredita lá no fundo da nossa alma, no melhor da nossa intenção, que a gente está se dobrando diante de Deus. Deus fala, querido, se você não se dobra e não ama o homem que você pode ver, você pode dizer que você faz isso diante de quem você não vê. É um exercício constante de humildade fazer isso. Principalmente quando as autoridades parecem injustas diante dos nossos olhos. Porque é muito fácil obedecer aquilo que é justo. Obedecer aquilo que é justo é obedecer mandamento. Certo e errado. O que o Senhor pede é, não julgue justiça. Se posicione no lugar que eu te coloquei. Pai, não se assente com teu filho olho no olho. Não coloque o teu filho na mesa no mesmo nível do teu olhar. Esse não é o lugar dele. O lugar dele é de baixo. É falando com ele de cima para baixo e liberando para ele. Filho, não tente se colocar na altura do teu pai, discutindo e colocando as coisas com ele olho no olho. Você pode até conseguir. Você pode até conseguir uma porta de saída, como o pai com o filho rico. Com o filho pródigo. Pode ir. Você quer administrar o teu dinheiro, filho? Você quer administrar o que é teu? É fora dessa casa. Mas é teu. Só que dentro dessa casa não tem lugar para dois. Você vai fazer isso quando você tiver o teu. Mas você nunca vai ter o teu. Porque o teu passa por essa descendência. O que é teu passa por aqui. Davi, realmente eu prometi que o reino é teu. Mas o reino está na mão de Saul. Para você recebê-lo, você vai ter que se dobrar diante de Saul. E você só vai conseguir fazer isso se você entender o princípio por trás disso. Se você conseguir entender, Deus está no controle de todas as coisas. Deus estabeleceu essas autoridades para me corrigir, para me tratar. Deus estabeleceu injustiça, permitiu injustiça sobre a minha vida, para que isso revelasse coisas no meu coração. O Senhor é quem permite isso, para que Cristo possa ser manifesto em mim. Jesus só recebe o que tem para receber, querido, quando ele se dobra diante de autoridades injustas. O fariseu dá um tapa na cara dele, por que você me bateu? Por que eu estou sendo crucificado? Porque nós somos injustos, mas vocês são autoridade, eu não vou contra a autoridade. E eu me entrego. Ele diz assim, ninguém me prende, eu me entrego. Eu me dou. Ele se deu para quem tinha direito de prendê-lo e de matá-lo. Muitos sacerdotes queriam matar ele, muitos fariseus, ele não se entregou a nenhum. Ele se entregou a quem realmente tinha autoridade para aquilo. Ele não se entregou para a justiça, ele se entregou para a autoridade.
e naquilo a justiça foi feita. Querido, caminhos a gente não consegue. A Bíblia diz que insondáveis são os seus caminhos. Mas como é que a gente sabe quando é Deus, então? O problema é que a gente quer julgar os caminhos. Deus diz assim, que Deus revelou, a Bíblia diz que Deus revelou os seus feitos aos filhos de Moisés. Mas a Moisés Deus revelou os seus caminhos. O que Deus estava dizendo com isso? Moisés é quem sabe o caminho que vai andar. Para o povo vai parecer loucura. Para o povo, Moisés levou o povo para um lugar que o povo falou: você trouxe a gente aqui para morrer, não tem saída, é o mar na frente, montanha do lado, faraó do outro. Os caminhos só Moisés entende. Nos caminhos Deus revela os feitos. O dinheiro aparece, o milagre acontece, e aí os filhos de Israel veem os feitos, mas os caminhos o povo não sabe. O que minhas filhas sabem é que tem comida na mesa. O que minhas filhas sabem é que quando elas precisam de remédio, tem dinheiro na conta. Os caminhos elas não têm a mínima ideia. Elas não têm a mínima ideia de como aquele dinheiro chegou, da luta que foi ou não, da facilidade, da dificuldade, porque os filhos não conhecem os caminhos. Porque se elas conhecessem os caminhos e se colocassem para discutir isso, elas iam começar a julgar a forma como eu estou lidando com o dinheiro. Iam se levantar da mesa por julgar que a forma como eu estou lidando com o dinheiro é falha, é errada. E eu ia ter que falar: mas faltou comida até hoje para você? Não, mas eu acho que esse não é o melhor jeito. Eu falei: então você precisa estabelecer a tua casa, criar os teus caminhos, porque dentro dessa casa é para mim que o Senhor revela os caminhos. E você vai saber que os caminhos são revelados pelo Senhor, porque a comida não vai faltar na tua mesa, porque os feitos vão ser manifestos diante de você, os caminhos não. O Senhor nunca vai pular níveis de autoridade, querido. Deus perdoa um Noé embriagado, mas permite que um cão seja amaldiçoado. Maldição não é algo demoníaco. Maldição é simplesmente sair fora da descendência. Maldição é alguém sem pai. Se a bênção era o pai em nós, maldição sou eu sem pai. Não basta ter pai, não basta ter um Jesus, não basta ter o modelo da igreja. Eu preciso entender que o corpo que foi partido vai ser entregue a mim quando eu estiver sentado debaixo daquele que o Senhor colocou para liberar pão sobre mim. Seja teu marido, teu pai, teu pastor, quem é que seja. É assentado. Mas vai faltar para mim, querido. O Jesus que partiu o corpo não vai deixar faltar para ninguém. Mas eu tenho que entender a forma como isso flui sobre as nossas vidas. Entender princípio por trás disso. E não tentar julgar caminhos. Tentar olhar para trás e falar: faltou? Não. No fim das contas, sempre deu certo? Sempre deu. Então é isso. Pode ser que o caminho esteja todo fora. Por que eu não frutifico? Por que esses milagres de poder não acontecem em mim? Eu só sobrevivo porque eu estou comendo maná. Eu acho que estou comendo o corpo de Cristo, mas eu estou comendo maná. Eu acho que estou sentando na mesa e comendo o corpo que foi partido, mas eu estou comendo maná. Porque o Senhor já colocou um Cristo aqui na terra para partir pão e colocar na minha mão, mas eu continuo olhando para o céu e pedindo para o Senhor. Meu negócio é com Deus. Deus vai mandar. Ele fala: eu mando mesmo, mando maná. Maná só te sustenta, ele não dá descendência, não dá natureza. O que dá natureza é o corpo de Cristo. Quando você comer do meu corpo, você vai ser um comigo. Só que o corpo de Cristo, o pão partido, você não acessa no céu. Você acessa na mão dos apóstolos, aqueles que o Senhor colocou. E apóstolos aqui você pode pegar teu pai, teu pastor, teu apóstolo, teu marido, quem quer que seja. É quando eu acesso essas mãos que eu tomo do corpo de Cristo. Jesus entregou o seu corpo para ser partido pelos outros. Eles achavam que estavam matando Jesus. E na verdade a morte de Jesus partiu aquele corpo para o mundo inteiro. Quem partiu aquele corpo foram os homens mais injustos que a gente poderia encontrar na face da terra.
mataram Jesus e falaram, não, bem, eles partiram o meu corpo por vocês. Pai, não julga eles, eles não sabem o que estão fazendo. Mas dessa injustiça vai surgir um pão partido. E que sempre vai ter pão, e que sempre vai ter pão, e que nunca mais vai se perder. Mas aquelas famílias não levam cestos para casa para alimentar cada uma a sua família. Cada apóstolo leva um cesto. Aquelas famílias não saem dali com marmita para levar para casa. Os apóstolos é que recolhem e levam. Porque é sempre no corpo que eu vou receber isso. É sempre no corpo, é sempre no corpo. Fica de pé, querido. Não tem a ver com estar na igreja, não tem a ver com ter ministério, não tem a ver com ter um pastor. Mical não tinha só um pastor, ela tinha um marido que era a figura de Jesus. Mas não adianta ela ter esse marido que é a figura de Jesus se ela não descer daquele castelo e começar a olhar para o marido dela e falar, se ele tirou a roupa e está dançando, eu acho que eu tenho que fazer isso também. Porque essa é a manifestação de Deus aqui no nosso meio. Esse é o caminho que Deus está querendo nos levar agora. Então eu também tenho que descer desse lugar e segui-lo. Porque quem ficava na janela olhando o reino acontecer era meu pai. Só que o novo modelo agora está ali. É Miriam olhando e falando, se ele casou com essa mulher de fora, pode ser que tenha alguns poréns em que Deus libera isso. Se ele casou com essa mulher de fora, eu tenho que ir lá servir essa mulher. Porque ele sabe o que está fazendo. Porque ele é aquele mesmo que conduziu a gente para tantos lugares que a gente achou que ia morrer, e era Deus. Então eu vou servir essa cochita e não julgar a escolha dele sobre ela. Se ele é o carpinteiro que morava aqui do nosso lado, que bom, porque eu tenho acesso agora a entrar na casa dele, porque eu conheço a mãe dele. E não falar, não, eu conheço ele, da época que ele nem sabia pregar. Eu conheço ele da época que ele fugiu do pai e da mãe lá, perdeu em Jerusalém. Justamente por isso é que eu tenho acesso mais fácil para sentar e ouvi-lo. E não para tratá-lo como igual, em função dele ter crescido junto comigo. Tudo tem a ver com o lugar onde eu me assento, querido. De onde eu olho para ele. A gente pode estar na janela olhando para ele, julgando do alto. Ou a gente pode se assentar para comer. Entender que o pão não cai mais do céu, ele já caiu do céu. Ele já veio do céu e ele já está nas mãos dos apóstolos para ser partido. E ele continua se multiplicando cada vez que a gente parte. E o pão que um dia você vai ter um cesto para levar para a tua família, para multiplicar nos lugares onde você vai estar, ele vai vir de antes de você ter se assentado e comido na mão daqueles que receberam. E é assim que o pão se multiplica. É assim que o pão é levado. De um jeito, querido, quando olharem para a nossa descendência, eles possam traçar uma linha até chegar em Jesus. De filhos e pais, até chegar em Jesus. Sempre vai ter essa linha, sempre. Abaixa a tua cabeça, querido. Tem muita coisa que impede a gente de entrar em alguns lugares em Deus, porque são princípios. Que a gente está lutando com mandamentos em Deus, mas cai em princípios, e que Deus não quebra princípios. Você está lutando na tua casa com teu marido, com a tua esposa, tentando colocar a casa em ordem, mas não adianta, minha filha, você achar que você senta diante do teu marido e discute olho no olho com ele. Não vai funcionar, não adianta. Tem que olhar para ele e falar, ele pode estar totalmente torto. Jesus é quem vai fluir desse homem e vir sobre mim. Ainda que ele não queira, ainda que ele queira sair da igreja, ainda que ele esteja desviado, ainda que ele esteja de costas para mim, quando eu tocá-lo, dando a ele esse lugar, o poder sai dele e chega em mim. E eu posso levar isso sobre a minha casa e os meus filhos.
Não adianta você sair da tua tenda tentando achar maná do lado de fora. Não tem mais. Não tem mais pão jogado na terra. O pão não fica mais caído lá agora. Ele vem da mão de apóstolos. Ele vem da mão do teu apóstolo, aquele que Deus colocou sobre a tua vida, na tua casa. Se esse entendimento não entra e não vira princípio, a gente não consegue desfrutar e não sabe por quê. Padece, padece, padece. Porque eu estou chamando de mestre, estou chamando de pastor, estou chamando de apóstolo, estou chamando de pai, mas estou sentado na mesa como aqueles homens, aqueles fariseus. E na verdade eu só estou dando crédito pelo que está saindo da boca, pela mensagem, pela palavra, pelo que eu julgo que tem de sabedoria e conhecimento naquilo. É só por isso que eu estou dando crédito. Enquanto eu tinha que sair e me assentar no chão. E olhar para o alto e falar, me sirva. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua igreja, pelas pessoas que o Senhor trouxe a esse lugar, pelo teu corpo, Senhor, que nós possamos nos colocar nesse lugar, Deus, de receber das tuas mãos, Jesus, de receber o teu corpo, de entender o método que o Senhor estabeleceu para a manifestação do corpo, para o partir do teu corpo. Que nós possamos nos submeter a isso, Jesus. Que nós possamos nos colocar em posição, Senhor, de temer a tua palavra, temer a tua presença, de entender o que é temor, Senhor. De entender que quando a gente faz isso, a gente submete ao Senhor. A gente submete a tua vontade e a tua escolha, Deus. E isso abre portas, Senhor, abre caminhos para que a tua bênção possa percorrer, Senhor, toda a descendência e chegar em nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, libera sobre nós aquilo que tem reservado, Deus. Aquilo que está aí encoberto aos nossos olhos, Senhor. Coisas que precisam ser reveladas, precisam ser saradas e curadas, que ainda estão encobertas. Revela-nos, Jesus. Traga-nos entendimento, Senhor Jesus. Pai, que esse novo ano que vai começar, Pai, seja um período, Senhor, de liberação da tua bênção sobre essa casa e sobre os teus filhos, Senhor. Seja um período de recompensa, Senhor. Que seja um ano de recompensa sobre essa casa, Senhor. Recompensa sobre cada filho teu, Pai, sobre aquilo que foi plantado, Senhor. Um ano de recomeço, Senhor. Um ano onde nós possamos voltar, Senhor. Destruir coisas erradas que nós construímos, Senhor. Arrumar lugares de desonra que ainda tem lugar na nossa casa. Raízes de desonra, Senhor, na nossa descendência. Para que coisas corretas possam ser plantadas. Que a gente entenda que o fruto nasce da terra, Pai, que ele não cai mais do céu. Que a terra precisa ser limpa, precisa ser lavrada, para que nós possamos comer o bom da terra que o Senhor nos prometeu. Em nome de Jesus, Senhor, todo espírito de rebelião sobre essa casa seja manifesto e destruído. Que nós possamos extirpar desse lugar, Senhor, desse altar, desse corpo, Senhor, todo espírito de rebelião, Pai. Toda manifestação encoberta, Deus amado, que seja manifesta e extirpada de nosso meio, Pai. Que a tua graça esteja sobre nós, que o teu perdão, Senhor, nos visite nos nossos erros, Pai. Que o teu perdão visite, Senhor, a nossa rebelião, a nossa rebeldia, nos perdoe, Senhor. Nos lave para que a gente possa alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Mas não deixe encoberto, Senhor, nada, Pai amado, que possa impedir a manifestação da tua graça no nosso meio. Que assim como o Senhor fez, Pai, com o povo de Josué, que o Senhor traga para fora, Pai, tudo aquilo que possa estar escondido debaixo de veste, Senhor. Tudo aquilo que possa estar enterrado no meio de tendas e impedindo o teu corpo de prosseguir. Em nome de Jesus. Que nesse ano que entra nós possamos colher e comer, Senhor, do fruto que foi plantado. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos, ó Pai. Amém, Senhor. Deus abençoe, queridos.